Oi, gente, tudo bom? Como eu falei com vocês, hoje eu tô aqui com a minha amiga e irmã de alma, a Juliana, e nós vamos ter um bate-papo gostoso sobre Seven Healings. Ju, obrigado por você aceitar essa loucura aqui de vir falar comigo. Eu tô muito contente. Obrigada pelo convite, né, para a gente conversar sobre a terapia e como funciona. É sempre bom, as conversas são sempre boas, né? Boas e Longas, longas. boas e longas, né? Nós encontramos aqui um bom papo, né? É isso mesmo. Ô Ju, me conta um pouco aí, o que que é esse Seven Healings? Explica pra gente aqui o que que seria isso, como se trabalha com isso. O que que é o Seven Healings? O Seven Hills é uma técnica, né, é uma compilação de várias técnicas terapêuticas, né, que foi feita pela Roberta Rocco. Então, ela tem uma base na microfisioterapia, tem base na constelação familiar e trata de bloqueios, né, comandos cerebrais. Então, é uma técnica que é uma compilação de várias técnicas, né? Então, a Seven Healings, a gente trabalha encontrando os pontos, os canais que são da microfisioterapia, que são os canais onde entram energias e saem energias do corpo, e de acordo com as coisas que vão acontecendo, esses canais eles vão sofrendo bloqueios ou impede que a energia flua por ali, né? E cada canal ele tem uma relação com um órgão do corpo e com tecidos, né, que são relacionados. Então imagina que acontece uma coisa na nossa vida numa determinada época e a forma com que a gente lida com aquela situação vai conflitar com algum desses canais, né? E relativamente ao órgão e ao tecido que ele envolve. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente costuma dar um significado, aquilo fica registrado no nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo ele tem o registro de todas as informações de tudo que acontece com a gente e a forma com que a gente reage ao que acontece. Porque pode acontecer uma coisa comigo e eu dar um significado a ela, e para você aquela mesma coisa que aconteceu pode ter um significado totalmente diferente. Então, o nosso corpo ele vai registrando todas essas informações. E à medida, né, que o tempo vai passando, a gente vai tendo relações do que aconteceu com hoje, com uma coisa que aconteceu na nossa infância ou uma coisa que aconteceu em outros momentos. Então, o nosso corpo ele vai sempre registrando aquilo que ele acha importante e se identificando com coisas que aconteceram desde a nossa origem, né? Desde que a gente nasceu. Então, qual é o intuito dessa técnica, né? Que é uma técnica bem completa. É a gente buscar quais são os sintomas, né? Que as pessoas normalmente, quando procuram um terapeuta, elas procuram por um sintoma, que seja uma dor, que seja uma questão financeira, que seja uma questão de relacionamento. A pessoa está sempre buscando alguma coisa que para ela não tá boa, né? Você falou uma coisa comigo que eu fiquei chateada. Mas eu não fiquei chateada por aquilo que você me falou agora. Às vezes eu fiquei chateada porque o que você me falou me fez lembrar alguma coisa que eu passei muito forte no passado. E que você não E que eu não resolvi. E como o nosso corpo ele tem o registro, aquela informação é como se fosse um mexer naquela ferida. Um mexer numa coisa que já é muito grande e uma coisinha que acontece, a gente tem a sensação de que é algo muito maior. É que quando a gente é criança, a gente dá um significado totalmente diferente do que quando a gente é adulto. Hoje, se a gente olhar para coisas que aconteceu na nossa infância, a gente vai dizer, nossa, mas eu dei importância para aquilo era tão pequeno, né? Mas aquela informação, por mais que você hoje diga assim, aquilo ali foi tão pequeno, eu perdoo aquela pessoa, eu perdoo o que aconteceu ou qualquer coisa assim, a informação continua lá. Mas marcou ao ponto de bloquear, né? E quando não há liberação, o que acontece? A gente vive naturalmente. Todas as pessoas estão vivendo naturalmente. Só que aquele bloqueio impede que você fique
mais leve no caminhar da vida, né? O que a gente busca quando a gente faz um tratamento terapêutico é buscar aliviar um pouco essa rotina que é desgastante, o estresse, as coisas que acontecem no dia a dia, né? Porque a gente vai viver toda a experiência, não vai deixar de viver a experiência. Só que quando as coisas são mais leves, é mais fácil, né? Essa ferramenta que é maravilhosa aí, que eu já usei, né? Você aplicou em mim, né? E eu senti os resultados. Então, essa ferramenta a gente pode usar para tudo, para financeiro, para a parte do trabalho, para a parte emocional, para todas as áreas da vida da gente. Sim, porque a técnica ela atua num sintoma. Então, por exemplo, um problema financeiro. Um problema financeiro também está relacionado com o quê? Com crenças, está relacionado com informações que a gente tem. Seven Hills, ele também tem base na constelação familiar, que são o quê? Que são transgeracionais. São informações passadas de geração a geração. Imagina, dando um exemplo da questão financeira. Imagina que você hoje tem uma dificuldade financeira. Só que lá no passado, alguém da sua família teve uma grande perda financeira. E a informação que vem passando de geração em geração é que é difícil ter dinheiro, é difícil manter o dinheiro. Então, essa informação ela vai sendo passada de geração em geração. E quando chega em você, que é parte, né, daquele processo sistêmico, você também tem dificuldade. Por quê? Você tem dificuldade. Também entra na parte da constelação. Porque você tem a informação de que dinheiro é uma coisa difícil de se ter ou de se manter. Então, o que acontece? Essa questão também ela está dentro dos canais correlacionados aos tecidos e aos órgãos relacionados. Aquela informação ela já vem no nosso DNA, ela já fica marcada, porque é uma parte do todo, né? Do sistema familiar também. Então, por exemplo, quando a gente tem a questão do financeiro, a gente consegue encontrar pontos dentro dos canais, né? Que são os canais que podem estar bloqueados, aos escudos protetores. O escudo do financeiro está muito relacionado ao escudo de sobrevivência. Porque quando a gente não tem o medo da dinheiro, escassez, né? Tem medo da falta. interfere na nossa sobrevivência. Porque uma pessoa que não tem o que comer, não tem formas de se manter, ela tá se protegendo usando o escudo da sobrevivência, que afeta alguns órgãos relacionados. Então, não é só uma questão, por exemplo, emocional, ou uma questão de sintomas físicos de doença. Não. Está relacionado a tudo que envolve o ser. E um problema financeiro é uma questão. Um problema de relacionamento também são questões que você consegue trabalhar. Por quê? Porque por que a pessoa tem um problema de relacionamento afetivo ou relacionamento com outras pessoas? Porque também porque tem canais... relacionamento não é só o amor, né? Às vezes Exatamente, as pessoas não conseguem... às Eu vezes conheço um pessoas relacionamento social que não também. conseguem se relacionar com ninguém. Isso é verdade. Exatamente, por quê? Porque às vezes ela tem ali uma inferioridade, às vezes ela acha que o outro não gosta de como ela se posiciona, ou ela mesma não se sente bem, né, no conjunto, né, no grupo. Então, tudo isso a gente vai guardando aquelas informações, aqueles registros no nosso corpo. O nosso corpo é muito inteligente, ele guarda todas as informações. Tudo aquilo que a gente passa, ele guarda a informação. E ele guarda onde? Nesses canais, que são os canais relacionados, sempre relacionados aos órgãos e aos tecidos. Porque a gente foi preparado, a nossa composição foi feita assim. Então, é a forma com que a gente vai lidar com as coisas. A gente vai guardar a informação. Não herdamos só os olhos azuis, os cabelinhos assim, o cabelinho assado, né? A gente herda também os sentimentos, porque o que aquelas pessoas passaram, né? Porque passaram várias pessoas antes de nós, né? E a gente herda tudo, também herda os sentimentos, né? E esses bloqueios também, né?
Está muito relacionado com a forma com que você reage àquilo, né? Isso é muito importante, porque não tem como a gente generalizar. Por exemplo, aconteceu um assalto comigo e um assalto com a Ritinha. Foi a mesma intensidade. Só que eu reagi de uma forma e a Ritinha reagiu de outra. E, de repente, os canais que ativaram em mim são diferentes dos canais que ativaram em você. Isso é importante. Não existe uma fórmula que você vai lá fazer que nem uma consulta contigo de Seven Healings e meu problema é esse, falaram que fez isso. Não, é diferente, né? Não, Porque é diferente. são duas pessoas, duas vivências, né? Que nem você falou. Eu posso ser assaltada e falar, ai, caramba, e desapeguei, foi, passou, nem lembro. E você ficar traumatizado pro resto da tua vida e não querer nem sair mais de casa. Exatamente. Isso é a forma com que cada um lida com as coisas. E de acordo com a forma que a gente lida, é a forma que o nosso corpo registra. O nosso corpo, ele só registra aquilo da forma que a gente vive, da forma que a gente escolhe em viver. Então, assim, eu não posso dizer que um tratamento para você vai ser igual a um tratamento para uma outra pessoa. Porque depende muito do ponto onde você está e o ponto que a outra pessoa está. Do nível que a pessoa quer de autoconhecimento e do nível que você tem de autoconhecimento. Então, o tratamento terapêutico como todo, ele depende muito do querer. Ele depende muito da pessoa. É isso que eu ia falar. Da busca. Isso depende da pessoa também, né? Fazer a parte dela, né? Não adianta ir lá procurar a Juliana, faça um milagre, né? Você vai achar não os milagre. pontos, né? Que é coisa física, né? Vai achar esses pontos, fazer e vai esclarecer. A pessoa tem que fazer o lado dela também. Levar aquilo como experiência. Olha, eu passei por isso aqui aconteceu comigo e agora eu escolho fazer diferente. Coisas que aconteceram em fases da vida dela e que afetaram hoje. E entender que aquilo faz parte, sim, que a gente consegue, sim, desbloquear, mas que a gente tem que olhar para o futuro, buscando não repetir aquelas questões que a gente já vivenciou. A gente entende que o que a gente vivenciou e a forma com que a gente lida hoje é baseado em muita coisa que aconteceu no passado. Mas é tudo muito parte de uma escolha. É escolher daqui para frente, não viver aquilo que aconteceu, não culpar ninguém e nada do que aconteceu. Eu escolho outro caminho. As técnicas terapêuticas, elas são boas para isso. Para que a gente consiga desbloquear um passado que foi forte, porque senão não estava registrado. E daqui para frente fazer diferente. Essa é a intenção da terapia. A terapia, ela não tem a intenção de curar e nem de corrigir e nem de fazer nada. A terapia tem como função auxiliar no processo da autocura, porque eu não curo ninguém, você não cura ninguém. A gente se autocura a partir de uma facilitação. Eu, quando comecei a estudar, eu achava que o terapeuta, né, ia fazer ali um tratamento para mim e que eu ia ficar boa. Definitivamente eu ia ficar boa e que tudo ia ser um conto de fadas. A verdade é essa. Eu não sei você, talvez eu era muito imatura. Eu tinha muita curiosidade por respostas. Eu olho para quem eu fui e digo que eu mudei muito e mudei para melhor. Eu tinha tanto medo, sabe? Tem coisas que paralisam a gente. E o medo, ele é uma dessas partes que tá relacionado muito forte com coisas que a gente vivenciou no passado. Você tem medo. Por que a gente tem medo? Normalmente o medo tá ligado à sobrevivência, né? A gente tem medo que falte alguma coisa, a gente tem medo que aconteça alguma coisa, né? E eu tinha muito medo. E depois que eu comecei a trabalhar, né, com terapia, eu fui tratando isso em mim. Eu tinha medo de perder emprego. É umas coisas que hoje a gente às vezes olha para as pessoas e fala assim, gente, mas essa pessoa tá com medo disso. Às vezes eu até me sinto arrogante, né, em dizer isso. Mas eu olho para trás e falo assim, eu também tinha medo disso. Eu também tinha medo de perder o emprego. Eu também tinha medo da minha filha se machucar ou qualquer outras coisas. Eu vivia com medo. A minha vida era medo.
Todo mundo que tá ali na frente falando, faz, acontece, ou foi, ou é por aqui, orientando, de uma certa forma, a gente tá sendo tratado, né? O que a gente pode, né, fazer quando a gente busca um tratamento terapêutico é diminuir o fardo do processo. Ajudar a diminuir o fardo do processo. Porque o processo, ele existe. Vai ter gente no seu trabalho que vai implicar com você. Vai ter um familiar seu, uma pessoa que, ou um amigo, alguém que você gosta muito, que vai fazer uma coisa que você não vai gostar. Essa Só que se lição tem que você... ser aprendida. Exatamente, é uma lição a aprender e você olhar para aquilo e dar um outro significado. Às vezes parece clichê, mas é isso que a gente tem que aprender. A olhar para as outras, para tudo que acontece pra gente e pensar assim, poxa, mas isso não tem nada a ver comigo. E não, essa pessoa fez o que fez, não foi comigo. Não foi comigo. É o que ela tem dentro dela, é o processo dela, entendeu? Quantas pessoas falam e você só vê a boca mexer e não liga. E tem outras que falam meia palavra e aquilo bate tão forte, te machuca, né? É quase seletivo, né? Mas é aquilo que a gente tava falando sobre os bloqueios. O ponto que te toca é o ponto que já tá tocado. É uma sobreposição. Não é que aquilo é novo para você. Aquilo que aquela pessoa falou naquele momento para você, ela bate com algo que te aconteceu. É por isso que aquilo tem significado. Porque se uma coisa não tem significado para você, a pessoa pode falar e você não vai dar significado nenhum. Porque aquilo não tocou em você. Se incomodou, né? A gente tem que parar. Opa, Sim. Por que isso me incomodou? Dessa maneira de me desestabilizar, ficar nervosa, né? Eu tive, que nem você sabe disso, que você me ajudou nesse tempo. Eu tive um problema na onde eu trabalho e a menina me tirou do sério. E aí eu tive que falar, mas por que ela me tirou do sério? Por que eu dei tanta importância para isso, né? Eu tive problema no fígado, olha que loucura, me contaminei, eu fiquei com problema no fígado. Você tem que lidar com as frustrações dessas pessoas e com as suas também, e com a forma com que as pessoas lidam com as coisas é muito desafiador. Porque é tão difícil a gente pensar assim, pô, o que essa pessoa veio me ensinar? Eu acho que ela veio me ensinar que eu tenho mais valor do que eu pensava. A vida foi lá e cutucou, sai da zona de conforto, né? Isso não é para você. Olha o quanto você né, se diminuiu para caber naquele lugar. Mas é aquilo, né, que a gente conversou muito já. Eu poderia ter tido ganho de consciência sem tratamento terapêutico? Poderia, mas eu acredito que o processo seria mais lento. A questão nossa é sempre essa, tentar encontrar, ganhar consciência, um ganho de consciência. E Ju, parece que é repeteco, né? Mas é sempre igual. Mas é o ganho de consciência. Vida, né? É a vida. E Ju, como é que faz as consultas? São consultas presenciais? Pode ser feito online? Como é que funciona? Podem ser feitas presenciais, mas eu só faço atendimentos online. Normalmente faz uma análise, né, do que a pessoa quer e já na primeira sessão já age procurando os pontos de bloqueio e já libera na primeira sessão. Normalmente, um tratamento ele pode ter no mínimo 4 sessões e de tempos em tempos vai se fazendo um preventivo. E no caso, eu vou deixar o contato da Juliana, um telefone, para quem tiver interesse. E fica tudo aí na descrição do vídeo. E Ju, adorei, Ju. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, se acha que tem alguma coisa mais a completar. Não, é isso mesmo. Se tiver alguém que esteja interessado, pronto, a gente pode ter uma conversa, né? E verificar o que pode ser feito, qual é a questão que a pessoa avaliação, né? tem, né? Fazer uma avaliação e
se a pessoa tiver interesse, né, fazer um tratamento. Então tá joia. Ju, eu adorei, adorei, adorei. Sabe que eu adoro essas conversas sobre Seven Hills aí, eu sou apaixonada. Adorei que você deu seu tempinho para mim aqui, pra gente conversar e poder distribuir aí para as pessoas, quem sabe, né? O canal aí para ajudar e alguém saber sobre essa ferramenta tão maravilhosa. E é isso. Obrigada por você ter aceito aí o convite e vamos fazer mais coisas com a Juliana. Também tem uma outra terapeuta que vai entrar para a gente conversar aqui, explicar e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis no espaço que nós temos aqui, tá? E é isso. Obrigada também, Ritinha, pelo convite, né, e de poder falar, né, sobre aquilo que a gente faz, né. Ju, obrigada. Um beijo. Obrigada. E até a próxima. Tchau. Tchau.